Estudar no transporte público é resistir a uma estrutura que torce para que a gente só sobreviva. É bater de frente com um sistema que sonha em ver a gente cansado demais para lutar, para crescer e tal. E cada vez que você abre um livro, coloca um fone de ouvido ou estuda uma ideia enquanto está exprimido no ônibus, você está dizendo para o mundo: eu não aceito só sobreviver. Sejam muito bem-vindos ao canal Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo Sobral e nesse canal aqui a vida real é a protagonista. Aqui eu não tenho curso para te vender, tá bom? Mas eu tenho conteúdos para que a gente possa pensar e refletir juntos enquanto você vai fazendo o que é possível para ter uma qualidade de vida melhor, beleza? Então, se você quiser, se inscreva aqui no canal e deixa seu like, tá bom? Essas métricas, elas não se tratam de vaidade de youtubers, né? Elas são importantes para disseminar os conteúdos produzidos. Então, se você considera meu conteúdo razoável, deixa um like, se inscreve no canal e vamos ao que interessa, porque você clicou nesse vídeo aqui porque você quer saber como estudar dentro do ônibus ou dentro do trem. Enfim, vamos lá. Ó, eu sei que não é bonito, não é um cenário inspirador e nem parece história de superação de filmes americanos ou de séries da Netflix, né? Mas é o dia real. Então, o trânsito travado, o calor do ônibus, o trem, gente exprimida, como eu já falei aqui algumas vezes, sono pegando pesado enquanto você tenta não cochilar. E mesmo assim você tenta, mesmo assim você segura o livro com uma mão, a mochila com a outra e vai plantando conhecimento aonde quase ninguém acredita que seja possível. Quando eu estudava na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, eu atravessava a cidade inteira depois do trabalho. Foi uma época que eu saía de casa às 7 horas da manhã para trabalhar e só retornava para casa por volta das 11, meia-noite, depois da faculdade. Foi tenso pra caraca. Só de lembrar já me dá um pouco de raiva desse momento. Ônibus lotado, às vezes estômago vazio e tal. E um monte de sonho, né? Carregando ali no peito, carregando no coração e tal. Enfim. Mas ali, sentado no ônibus, né? No banco, quando era possível, ou segurando ali na barra de ferro, eu lutava contra dois inimigos que hoje, entendendo um pouco melhor o contexto, eu chamo de inimigos invisíveis, que era o cansaço e o enjoo. Então, abrir um livro, ler um texto no celular parecia fácil na teoria. Eu ficava vendo assim as pessoas lendo, não conseguia compreender como elas conseguiam. Só que para mim, a prática, cara, era difícil porque o estômago se revirava literalmente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas toda vez que eu começava a ler, parecia que o mundo começava a girar dentro da minha barriga. E isso é mais comum do que parece. Eu sei disso hoje, né? E esse enjoo acontece porque a gente está olhando fixamente para algo que está parado. Livro, celular, enfim. Enquanto o corpo está sentindo o movimento do ônibus, do trem. E aí esse conflito entre visão e equilíbrio vai mandar sinais confusos para o nosso cérebro, né? Então a resposta não tem como ser outra. Náusea, tontura, mal-estar e tal. E essa não é uma explicação com base em achismo, não, tá bom? Isso é ciência. E por se tratar de ciência, dá para reverter essa condição. E uma das estratégias para reverter isso, caso você sinta, é de tempos em tempos você levantar o olhar, tirar os olhos do livro ou do celular e focar num ponto fixo fora do ônibus, né? Pode ser um prédio, a linha do horizonte, uma placa de rua. E outra coisa que você pode fazer é escolher um assento perto da janela, onde o corpo vai sentir menos o impacto do balanço. Se der para escolher, né? Não tem lugar mais disputado dentro de um ônibus do que a cadeira que fica do lado da janela, né? Lembra lá do caso da moça do avião, a polêmica da criança e tal, a moça que não quis ceder o lugar? Cara, que loucura. E aí sim, uma terceira tática é você se acostumar aos poucos, ler pequenos trechos, parar, respirar fundo e retomar a sua leitura. Como se você estivesse treinando o mesmo corpo e a mente para resistir a esse balanço, né? Esse movimento do ônibus ou do trem. Já que eu estou dando ainda dicas aqui, deixa eu falar para você uma técnica que salvou o meu aprendizado em muitos dias difíceis. O que eu fazia? Eu gravava a minha própria voz enquanto eu lia os conteúdos. Eu lia em voz alta, né? Resumo, uma matéria, capítulo do livro. E eu gravava no celular. Quando chegava no ônibus, eu só dava o play mesmo, né? E começava a ouvir tudo aquilo que eu já tinha lido antes. É, uma espécie de memória, de memorização dobrada, né, através da visão e da audição. Então eu não precisava ficar brigando com o enjoo, né, ou com o espaço apertado. Era a técnica que eu usava, já que ler para mim era algo mais difícil porque eu enjoava bastante. Então eu ouvi o que eu já tinha lido previamente. Basicamente é isso, né? Então me ajudou bastante, memorizei pra caraca. E aí vai ativar duas partes do cérebro, né?
neurociência, né? Visual, auditiva, enfim. Então, mesmo cansado e com o ônibus balançando, o seu cérebro vai absorvendo o conhecimento de forma mais natural. E outra vantagem de ouvir a si mesmo é que isso vai criar uma intimidade com o tema, vai fortalecer a sua conexão emocional e a retenção daquilo que foi aprendido. E aí, cara, estudar no ônibus não é só vencer um jogo. É vencer um sistema que quer que você chegue em casa exausto, que não consiga sequer sonhar com um futuro diferente. Então é olhar para a realidade dura e mesmo assim você decidir plantar alguma semente todos os dias. Não é romântico, não é bonito, mas é necessário, cara. Você não tem outra escolha, né? Ou você faz ou você não faz. E aí você sabe que se você não fizer, as chances que você tem de continuar estagnado é bem maior. Não tem como ser diferente. Uma pessoa estagnada não consegue evoluir. A não ser que você tenha muito dinheiro, seja herdeiro, né? Aí tá tudo certo. Pode relaxar, vai dormir, não sei nem porque você tá vendo esse vídeo. Mas se essa não for sua realidade, enfim, ao contrário do que vendem por aí, desistir não é sobre força de vontade, né? Como já falei no começo, é criar estratégias reais para que você possa sobreviver ao cansaço, à pressa, à fome, ao enjoo, ao barulho, né? Ao aperto do ônibus ou do trem. É sobre usar o tempo que você tem com inteligência e transformar esse pouco aí em suficiente, ou quem sabe até muito mesmo. Mas assim, cada trecho que você estuda dentro do ônibus é tipo uma pequena construção, né? Que você vai fazendo todos os dias. É, é tipo um cimento de resistência e um tijolinho de esperança. E aí cada áudio ouvido, cara, é literalmente um tijolinho a mais que você vai construindo aí na sua casa, né? Que é a casa dos seus sonhos, né? Que é uma casa melhor, distante das vulnerabilidades. Então, se hoje o cansaço bater, lembra que você está no ônibus, mas que você também está na estrada, né? E essa estrada que você está construindo com suor e esforço para sair de um lugar de vulnerabilidades sociais, a alternativa que você tem é justamente essa. De alguma forma, tentar vencer um pouco desse cansaço. Perceba que eu não estou falando para você chegar em casa e abdicar da sua hora de sono, tá bom? Não vou entrar nesse papo de coaching dizendo que você tem que trabalhar enquanto eles dormem. Mas se você está atento dentro do momento do transporte público ali, seja para ir para o trabalho, para a faculdade ou voltar para casa, você pode aproveitar esse tempo para você aumentar as suas chances reais de galgar melhores lugares na sociedade, né? E assim, apesar de eu falar a verdade da vida do homem comum no seu cotidiano, eu jamais vou vir aqui no canal e dizer para você que não é possível virar o jogo e vencer. Eu acredito que dá para vencer, eu também estou nessa luta, né? Hoje, por exemplo, eu não estou mais na favela, mas eu também não me acomodei no lugar em que eu estou agora, mesmo ele sendo melhor do que antes. Pô, eu tenho 2 filhos e tal, e se tem uma coisa que eu quero para eles, é que eles tenham um ponto de partida melhor do que o que eu tive. Então eu tô nessa luta também de buscar melhorar. E graças a Deus, há muito esforço mesmo, meus filhos já não estão crescendo na favela, né? E lá na frente, quando eles tiverem uma crise financeira, né, ou qualquer outra coisa que façam com que eles precisem do pai e da mãe, desse suporte, hoje eu sei que eles vão ter esse suporte necessário, né? Coisa que eu não tive quando eu precisei. Então é isso, rapaziada. Correr atrás, fazer a diferença, né? E voltando pro contexto do vídeo, quem estuda no ônibus, cara, no trem, não é só passageiro, né? É condutor de si mesmo. E você? Para onde você tá indo?